Graças e paz, queridos. Essa é mais uma aula a respeito de fé e ciência. E na aula de hoje o contexto vai ser um pouco histórico, filosófico, para que a gente possa entender alguns pontos. E o que eu trago de questionamento aqui para você, será que a Bíblia copia algumas de suas histórias de outros mitos religiosos ou lendas? O que você acha? Será que a Bíblia copia algum das suas histórias de mitos religiosos ou lendas? A gente tem algumas histórias, como o mito de Gilgamesh, dos sumérios, bastante antigo, antes da formação do povo hebreu, que fala de um homem que construiu uma arca, que abrigou animais em dupla de duas espécies, de uma tempestade que veio sobre o mundo todo. A gente tem relatos de dilúvio de outros povos, dos que hoje são chineses. A gente tem relato de dilúvios, de uma arca que salvou a humanidade de outras civilizações. E será que a Bíblia copiou isso aí? Será que a Bíblia é um mito, assim como os demais? E eu creio que você já deve ter feito essa pergunta. Hércules era tão forte, mas a história de Sansão é parecida. A caixa de Pandora da história dos gregos, que alguém vivia num paraíso e desobedeceu aos deuses e esperaria um outro Salvador que viria redimir, não é parecida com Adão e Eva? Então, será que a Bíblia não copiou? Mas eu queria te fazer pensar. O povo hebreu, quando Deus chama Abraão, ele vai formar de Abraão vai vir uma grande multidão, o povo escolhido de Deus, e essa história que nós temos. E por meio do chamado de Abraão, vem uma grande nação. A nação dos hebreus, depois os judeus, que se tornam judeus, a nação de Israel. E durante essa peregrinação, desde Abraão até o final do Antigo Testamento, nós vemos o povo sendo levado para exílio, o reino de Israel sendo dividido entre norte e sul, com o filho de Salomão. O reino fica dividido, o reino do norte é chamado de Israel, reino do sul de Judá, reino do norte fica Jerusalém, reino do sul Judá. E aquele povo que é levado cativo para a Babilônia, no reino do norte, começa a se misturar com os babilônicos. O reino do sul também tem suas misturas culturais, religiosas. A gente vai ver Salomão também tendo alguns deslizes de permitir a construção de templos e altares de deuses pagãos no território de Israel. Então a gente vai ver que vira e mexe, o povo de Israel está se misturando com outros povos e Deus está mandando despedir a estrangeira, está mandando embora o filho da estrangeira. O povo ele vai se misturando com outros povos, que é natural de qualquer civilização. Ainda mais com essa segregação que houve do Reino do Norte com o Reino do Sul, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio ao sul, o povo agora fica prisioneiro de dois reinos diferentes. E depois a gente vai ter a ordem de restaurar Jerusalém, o povo voltando para sua terra, e nem todos voltaram, porque havia prosperidade no Egito, havia prosperidade na Babilônia, e esse judaísmo ele fica fragmentado. A, lei, a escrita do Pentateuco, os 5 primeiros livros, ele é escrito pós-exílio babilônico. Até então a tradição vinha sendo oral, do que Deus havia feito aos antepassados, a tradição era oral, mas é normatizado escrito pós-exílio babilônico. E o povo sofre essas influências, e hoje a gente, fazendo uma leitura sem entender o contexto da época, a gente é tentado a achar que sim, o povo hebreu, ao escrever o Pentateuco e os reis e profetas depois, sofreram ou copiaram, sofreram influência ou copiaram os escritos e mitos de outros lugares. Mas não seria isso, eu entendo dessa forma,
e penso igual o Dr. André Heinck, do livro Os Outros da Bíblia. Ele é doutor em história e ele fala o seguinte, que esses mitos parecidos com a história do povo de Israel é a assinatura de Deus na história e cultura de outros povos. É Deus se mostrando presente, mesmo antes do Messias, na cultura, algo que apontava na cultura de outros povos para o Deus único, vivo e soberano, para o Deus todo-poderoso. A revelação especial ela é dada por meio do povo hebreu, que veio da geração de Abraão. Ela é dada pela geração de Abraão, que depois forma os judeus. A revelação especial é dada pelos judeus, é dada a Deus pelos judeus. Mas a revelação geral, as coisas criadas, as montanhas, os mares, a cultura dos outros povos, é chamado tudo de revelação geral. Apontam para um Deus único, vivo e soberano. Pois bem, então eu vejo que esses mitos de outros povos que se parecem com as histórias contadas pela Bíblia são a assinatura de Deus, o resquício de Deus em outras culturas. E Don Richardson vai dizer no livro dele, O Fator Melquisedeque, que isso é justamente o fator Melquisedeque. E vai lá comigo no livro de Atos. Atos, capítulo, deixa eu só achar aqui, Atos 17. Atos 17, a partir do verso 16, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com Paulo. E uns diziam, quer dizer que este paroleiro e outros parece que é o pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem. Os gregos falando, os atenienses falando com alguns filósofos atenienses falando com Paulo. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era a fama da época, vamos ouvir essa novidade que está rolando. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos antes já ordenados e os limites de sua habitação. Então, Paulo está passando em Atenas, tem os filósofos atenienses, gregos lá, epicureus e estoicos, falando suas filosofias nas praças, e Paulo começa a pregar. Aí convidam ele para ir ao Areópago, um local de explanação pública, tipo um ginásio, para ele explicar isso aí melhor. Aí ele fala, homens atenienses, vejo que vocês são muito supersticiosos, tem vários altares, mas eu vim falar do Deus, do altar ao Deus desconhecido. Eu vim falar daquele que vocês fizeram um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, a cultura grega, antes de Paulo chegar,
já evidenciava a existência de um Deus único, todo-poderoso, que eles não sabiam direito. Mas a revelação geral do mundo, a revelação geral contida na razão, nos sentimentos, no mundo, nas coisas criadas, já revelam a existência de um Deus. A cultura, de maneira geral, com seus preceitos, já revela a existência de um Deus acima de tudo, de uma ordem criadora. Então, os atenienses não sabiam que Deus é esse, porque eles só tinham a revelação geral, a natureza, a razão, a filosofia, que apontava para a existência, que agora Paulo está falando da revelação especial, trazendo a revelação especial. Quem é esse Deus desconhecido? Então Deus, eu uso a frase, eu não sei de quem é, mas eu uso, que Deus ele possui 2 livros. Eu não sei se é de C.S. Lewis ou se é de Alistair McGrath ou de outra pessoa, que fala o seguinte: Deus ele tem 2 livros. Um é o livro da revelação geral, das coisas criadas, e outro é o livro da revelação especial, daquela revelação que foi dada por meio de profetas, reis, que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, dos apóstolos, Jesus. E a revelação geral, ela nos induz a entender que existe um ser supremo, criador de todas as coisas, que pôs ordem na criação, que pôs ordem em tudo aquilo que foi criado por ele próprio. E os atenienses já entendiam isso, tanto é que haviam construído um altar ao Deus desconhecido. Então, quando a gente se depara com esses mitos que parecem as histórias bíblicas, a gente vê esse fator, é o fator Melquisedeque, que Dom Richard usa, e ele é muito feliz nessa expressão, que a cultura de outros povos, dada a revelação geral, já aponta para a existência desse Deus Criador. E a gente vai ter também no período persa o profeta Zaratustra, que vai formar a religião do zoroastrismo. Essa religião de Zaratustra já apontava, ele já falava de um Salvador que viria, nasceria de uma virgem e que salvaria o mundo. Um Salvador que é filho do Senhor dos Senhores, aquele que não pode receber sacrifícios, um Deus supremo, apontando para um monoteísmo. Ou seja, a percepção de outros povos que viria já um Messias já era familiar, já era, olha, eu já ouvi isso em algum lugar. Tanto é que 3 reis magos do Oriente, ou seja, da Pérsia, já estavam tão familiarizados com essa doutrina do profeta Zaratustra que eles vêm e procuram esse rei dos reis que nasceu de uma virgem. Porque já resquícios de Deus na cultura, o fator Melquisedeque. Amém, queridos? Então, essa é mais uma aula a respeito de ciência e fé. Hoje a gente viu um pouquinho de história, mas é maravilhoso entender que Deus ele não está limitado, mas ele vai se revelando a povos, que ele busca os seus. E é aqueles 3 reis magos que estavam vindo do Oriente, da Pérsia, que era o Oriente. Eles, por ouvirem falar, talvez até pela boca do profeta pagão Zaratustra, de um Salvador que viria de uma virgem, eles perseguem, trazem presentes. Ou seja, Deus se revela na cultura de outros povos. Deus ele se torna perceptível. E a revelação especial agora mostra quem é esse Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, que está registrado nas Sagradas Escrituras. Amém? Graça e paz.